Bom, eu tenho uma proposta para vocês. Então, eu fiz uma enquete aqui para poder ter certeza do que vocês podem achar melhor do que a gente pode fazer de avaliação aqui na disciplina, tá? Então, essa enquete eu vou mandar agora no grupo. Não se preocupem de responder, porque eu só vou avaliar ela amanhã. Então, são duas opções de avaliação. Então, a gente tem as avaliações que a gente tem feito continuamente, que são essas listas de exercícios, né? Ao final de cada etapa que a gente consegue fazer alguns exercícios interessantes, aí eu mando uma lista para vocês, e aí vocês me retornam, e isso conta a parte da nota de vocês. Só que a gente precisa também ter um momento de uma avaliação escrita, de um ponto marcante em cada parte da disciplina. A minha sugestão é que a gente modifique o plano de trabalho da disciplina para não ter duas avaliações no semestre, mas ter somente uma no final. Então, a minha sugestão aqui para vocês é isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um trabalho aplicado no final do semestre, com equipes de 3 alunos. Qual é a vantagem disso? Porque isso aqui é mais interessante do ponto de vista prático. Vocês vão conseguir trabalhar com alguma coisa mais próxima da realidade. Qual é a coisa chata? É porque dá trabalho de fazer. Então, vocês têm que se reunir, têm que se organizar. É algo que eu vou passar com umas 2 semanas de antecedência para vocês irem resolvendo. A ideia seria simular vocês como se fossem algumas empresas para poder resolverem problemas aplicados, ok? Aí fica a discussão de vocês, o que vocês preferem. A segunda avaliação é o que está no plano de ensino da disciplina. Então, o plano de ensino da disciplina prevê duas avaliações escritas. Essas avaliações escritas, então, ocorreriam durante a aula. Eu acho que alguém perguntou isso no grupo, né? Estende o horário da aula? Não, é somente o horário da aula, de 8 até as 10. Seria basicamente uma lista de questões em que vocês iam me mandar o form de volta, ok? Aí é a escolha de vocês. O que eu consigo fazer para ajudar vocês em cada um dos cenários? Como essa daqui é parcelada em 2 vezes, né? Ela vale 40% da nota. O trabalho aplicado, por ser só uma vez, a gente tira um pouquinho do peso dele para vocês não estarem infartando tanto com o trabalho. Ok? Então, eu vou mandar isso no grupo e aí vocês decidem. Tranquilo? De toda forma, a nossa avaliação 1, ela precisa ser adiada para o dia 8 de julho. Ou seja, estava previsto, eu acho que no dia 6, aí a gente só vai adiantar uma aula para frente para poder a gente conseguir ter o dia 6 como sendo a aula de tira dúvidas. E aí, no dia 6, eu estaria aqui só para tirar dúvidas de vocês. A gente teria conteúdo hoje e na próxima aula, passando exercícios para poder vocês resolverem, e uma aula só de exercícios. Então, seria uma de exercícios e uma de tira dúvidas. Ok? Aí vocês me avisam o que vocês preferem através desse formulário. Tá restrito para poder vocês mandarem só uma resposta, para poder a gente não ter problema de votação múltipla de alguém que quer muito uma opção dessas, tá? E aí vocês decidem e me avisem. Tudo bem? O que vocês acham? Querem comentar alguma coisa? Professor, Diga lá. na opção do trabalho, tem assim que o Hum, restante é a média das listas. Essas listas isso, são os formulários que o senhor passa? isso, exatamente. Então a gente tem 4 formulários até agora. Um deles eu acho que foi de graça, porque foi o mapa mental. Então, a média de todos esses formulários do semestre é 70% da nota. Eu faria uma parcial dessas notas agora ao em torno do dia 6. Então, essa primeira parcial e aí a última parcial junto com o trabalho final do semestre. Ok? Certo, certo. Obrigada. Nada, tranquilo. Professor, nas Sim. avaliações, normalmente costuma ter quantas questões? Depende dos assuntos. Se eu conseguir juntar mais de um assunto em uma questão, então diminui o número de questões. Mas eu gosto de um número assim entre 4 e 8 questões. Se for 4, são 4 questões difíceis. Se for 8, vai ter uma de graça, por exemplo. Ok, obrigada. Tudo bem? Então, avaliem, discutem, debatem aí, e aí vocês me deixam avisado pelo formulário o que vocês preferem. Tudo bem? Bom, então, vamos para a aula de hoje que a gente tem conteúdo para a TV ainda. Deixa eu já mandar aqui no grupo de vocês. Ok, pronto.
Sucesso. Então vamos para o assunto. Tranquilo. Na aula de hoje, a gente vai fazer como se fosse um apanhado para a gente equacionar formalmente o que a gente tem de processos com gases ideais. Então, a gente tem visto até agora na disciplina, a gente viu a primeira lei, viu a segunda lei, viu alguma aplicação rápida em ciclos. Então, está muito por cima ainda de ciclos, a gente precisa ter uma aula específica sobre ciclos de produção de potência e refrigeração. Mas antes dessa aula, a gente precisa conseguir equacionar processos com gases ideais. E aí a aula de hoje, o objetivo é basicamente esse, é trabalhar com processos com gases ideais. Vocês já conhecem os diversos tipos de processos? Então, processo isobárico, isocórico, adiabático, processo isoentálpico, processo isoentrópico. Cada um desses tipos de processo, isotérmico, eu acho que eu esqueci de isotérmico, cada um desses tipos de processo, eles têm equações que são características para cada uma das funções de estado. Então, a gente tem entalpia, energia interna, entropia. Essas três são funções de estados que estão diretamente ligados aos processos. Enquanto que a gente tem calor e trabalho como funções que não são funções de estado, que dependem muito do caminho que você está trabalhando. Então, para que a gente possa começar isso, vamos começar a equacionar aqui o que a gente conhece de primeira e segunda lei. Tudo bem? Certo. Então, na primeira lei da termodinâmica, a gente tem o seguinte: a gente sabe que a gente tem aqui du como sendo igual a dq mais dw. Essa é a primeira lei da termodinâmica, a gente já viu e reviu ela várias vezes. Ok, se a gente está trabalhando aqui, então, um processo sempre pensando em gás ideal, a gente já sabe algumas coisas que, por exemplo, o du vai ser igual a CV dt. CV aqui é o CV do gás ideal. A gente sabe também que o DH vai ser igual a CPdt. Tranquilo? Então, só anotando aqui algumas observações que a gente conhece. Certo. Então, bom, eu conheço facilmente as funções de estado, porque elas só dependem do estado inicial e final. Só relembrando aqui, quem é a função de estado? Que são justamente U, H e S. E quais são as nossas queridíssimas funções de caminho? Então, as nossas funções de caminho são justamente calor e trabalho. Tranquilo? Certo. Então, a gente aqui vai conseguir, vamos buscar equacionar as funções de caminho em função das funções de estado, que aí vai ficar mais fácil da gente conseguir calcular cada uma delas. Então, esse seria o primeiro objetivo. A gente consegue escrever aqui, então, o trabalho como sendo algo de expansão de fronteira, né? Menos PDV. Isso aqui é válido principalmente se a gente estiver pensando em processos com gás ideal e reversíveis. Por quê? Porque o processo reversível é um caminho pelo qual a gente consegue fixar a função de caminho. Tranquilo? Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas substituições aqui. A gente vai ter aqui, então, que dq mais dw vai ser igual a cvdt. Onde é que saiu isso daqui? A gente adicionou essa daqui com essa daqui para poder formar essa. Tranquilo? Então, aqui a gente pode passar para o outro lado. dq menos pdv, que vai ser igual a cvdt. E aqui a gente vai obter uma expressão geral para o dq na forma de pdv mais cvdt.
Tudo bem? Como a gente está trabalhando com gás ideal, a gente pode escrever P como sendo RT sobre V. Então, a gente vai escrever dQ como sendo igual a RT dV sobre V mais CV dt. Tranquilo? Esse volume aqui seria o volume do gás ideal. Além disso, a gente também consegue escrever isso daqui pela equação vermelha. Da seguinte forma. dW, que vai ser igual a RT sobre dV sobre V. Tranquilo? Bom, tocando aqui para frente, então. Esse começo aqui vai ter muita informação, mas daqui a pouco a gente consegue tabelar essas informações para a gente conseguir ter uma conclusão legal em cima de cada processo, ok? Aqui eu consegui uma primeira equação de dQ, que ela é função da temperatura e do volume. Temperatura e do volume. Tranquilo? E também tem uma equação que é do trabalho em função do volume que a gente tem aqui. Certo? Às vezes eu tenho mudanças na temperatura e no volume, mas às vezes eu também tenho mudanças na temperatura e na pressão. Então a gente vai mudar essa base de cálculo aqui do dV. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui a equação do gás ideal em função do V, RT sobre P, e a gente vai fazer a derivada total disso daqui. dV, e aí aqui a gente vai considerar T e P como sendo funções. Então, se a gente vai considerar T e P aqui como sendo funções, a gente vai poder ter R sobre P, dt. Então, a derivada aqui do T sobre o P, sendo T e P funções. Então, a gente pode poder escrever a primeira derivada aqui, R sobre P, e aí depois vamos derivar o R sobre P. Então, a gente vai ter aqui menos R, que multiplica dP sobre P ao quadrado. Tranquilo? Ou a gente pode escrever isso daqui como sendo dV, que é igual a R sobre P, que multiplica dt menos dP sobre P. E isso aqui está faltando um T aqui. Tranquilo? Isso aqui é só cálculo, tá, gente? Não fiz nada demais aqui até agora. Quando a gente pegar essa daqui, que é só do cálculo, a gente consegue fazer essas substituições aqui de dV para poder achar o calor, não só em função de T e V, mas o calor em função de T e P também. Tranquilo? Fazendo assim, a gente consegue, então, a seguinte expressão do calor. dQ, que vai ser igual a Cp dt menos RT, que multiplica dP sobre P. E o trabalho, a gente vai ter ele como sendo RDT mais RT dP sobre P. Se você não entendeu como é que eu cheguei em cada um desses passos aqui, foi porque eu fiz essa substituição desse dV azul aqui. Por exemplo, esse dV azul eu substituí na equação do trabalho. Então, a do trabalho foi igual a menos RT, que multiplica dV sobre V. Então, eu vou ter aqui o trabalho como sendo igual a menos RT sobre V, que multiplica o dV. E o dV é esse daqui. Então, é R sobre P que multiplica dt menos t dp sobre p. E esse v aqui a gente substituindo por rt sobre p também. Então, a gente consegue chegar aqui no trabalho. Professor, eu nunca vi tanta derivada junto ao mesmo tempo. Calma. A gente colocou aqui tudo junto para a gente ter várias funções que a gente só vai fazer as hipóteses de processo junto com cada uma delas, tá?
Então, fica tranquilo aí que a gente vai conseguir chegar num resultado que dá uma conclusão. Então, aqui o P vai ficar aqui em cima, você vai ter RDT menos RDT, e aqui você vai ter mais RT que multiplica DP. Tudo bem? Bom, então aqui é o que a gente chega no trabalho que interessava para a gente. Ok, então, bom, se a gente pode escrever essas coisas dessa forma, acho que está faltando só um parênteses. Isso. Pronto. Agora está fazendo sentido. Certo. Então, se a gente tem essas equações aqui, eu vou marcar elas aqui em amarelo, fazer um coloridozinho aqui, para a gente conseguir ir puxando elas em cada uma das hipóteses de processo que a gente tem. Então, a gente tem aqui trabalho, calor. A gente tem uma outra aqui para o calor. E a gente tem uma outra aqui para o trabalho. Tudo bem? Bom, então vocês estão vendo que quem interessa aqui são justamente as funções que dependem do caminho. E aí, quando a gente pegou elas dependendo do caminho, a gente conseguiu relacioná-las em torno de somente propriedades que são facilmente mensuráveis. Temperatura, pressão, volume, essas coisas que são diretamente ligadas com a equação de estado do gás ideal. Ou que são facilmente medidas em processo. Com um termopar, você mede a temperatura, com um medidor de pressão, você tem a variação da pressão. Então, por isso que essas equações são bem úteis, tá? E aí agora, a gente pode partir para poder começar a supor algumas hipóteses de processo. Como, por exemplo, a gente começar a pensar em qual é o valor do processo, de todas essas propriedades, incluindo a entropia. Eu só esqueci de comentar aqui da entropia, né? Mas a entropia para cada um desses processos é só você lembrar da definição dela de ds, que é igual a dq sobre t. Então, a diferencial da entropia é só você pegar o calor e dividir pela temperatura que você obtém a entropia em cada um dos processos. Tranquilo? Só de onde é que você tirou isso? Da definição de entropia que a gente fez junto com a segunda lei. Tá? Ok, então vamos para as nossas hipóteses de processo. Então, o processo isotérmico. Como o nome mesmo já diz, a gente sabe que T é constante. Nem todo mundo lembra, né? Mas quando a gente fala que T é constante, isso quer dizer que dt é igual a zero. A derivada de uma constante é igual a zero. Tranquilo? Então vamos pensar aqui em o que é interessante da gente conseguir fazer como hipótese se a gente tem dq igual a zero, dt igual a zero, tá? Então a primeira coisa que a gente pode ver é o calor como função aqui, por exemplo, do volume e da temperatura. Ou o calor em função da temperatura e da pressão. Qual é a conclusão que a gente vai tomar se a gente fizer a hipótese de dt igual a zero? Se dt for igual a zero, a gente vai escrever aqui. Então, vamos pensar aqui em azul como sendo para o calor. A gente vai saber que o calor ele vai ser igual a, pela equação azul aqui, ele vai ser, dt vai ser igual a zero, então a gente vai ter RT dV sobre V. Só que o calor também pode ser escrito por essa equação, rosa. Então, se o dt for igual a zero, a gente vai ter menos RT dP sobre P. Tudo bem? Então, num processo isotérmico, se você estiver medindo a variação do volume, o calor vai ser dado por essa equação. Se você estiver medindo a variação da pressão, vai ser dada por essa equação aqui. Tranquilo? E o valor tem que ser igual porque a gente tem a mesma dependência de Q. Então, o calor total aqui de um processo isotérmico vai ser a integral disso daqui, RT, isso aqui é a integral ln, o estado final é o 2, então é o ln de V2 sobre V1.
Enquanto que isso daqui vai ser RT de ln de P1 sobre P2. Inverte por causa do menos aqui. Tranquilo? Bom, então esse é o calor em um processo isotérmico. Vamos fazer em verde aqui o trabalho. Então vamos pegar as equações de trabalho. A gente também vai ter as mesmas equações aqui de trabalho, tranquilo? Então, na equação aqui do trabalho, a gente vai ter RT, vou pegar aqui as duas equações de trabalho. Então, a primeira aqui é dV sobre V, então é menos RT dV sobre V. E a segunda, com T igual a zero, vai ser RT dP sobre P. RT dP sobre P. Então, quando a gente fizer a integral aqui, a gente vai ter aqui o trabalho fornecido durante um processo isotérmico, ele vai ser igual a RT ln de V1 sobre V2, que vai ser igual a RT ln de P2 sobre P1. Quem estiver prestando atenção na aula, não estiver dormindo ou tomando café, vai chegar na conclusão de que, professor, no processo isotérmico, o calor ele é igual a menos o trabalho. O que isso daqui quer dizer fisicamente? Então, quer dizer que para você manter a temperatura constante, qual é a consequência de você manter a temperatura constante? É que a variação da energia interna, deixa eu colocar tudo na forma diferencial aqui. A variação da energia interna, que é CVDT, se você tem aqui dt igual a zero, isso quer dizer que du é igual a zero. E que, por conseguinte, você tem o calor igual ao trabalho. Então, num processo isotérmico, se você fornecer calor para esse sistema, ele tem que executar a mesma quantidade em energia na execução de trabalho. Se você recebe trabalho sobre esse determinado sistema, ele tem que transferir calor para poder se manter na mesma temperatura. Tranquilo? Então, isso é uma parte física importante. Então, aqui a gente fez calor, trabalho, energia interna. Vamos fazer agora entropia para o processo isotérmico. Então, a entropia do processo isotérmico, ela é só você pegar aqui ds, que vai ser igual a dq sobre t. Então, você vai pegar essas duas equações aqui e a gente vai ter ΔS como sendo igual a, se você dividir por t, vai ser R ln de V2 sobre V1, e vai ter que ser a mesma coisa de R que multiplica ln de P1 sobre P2. Sucesso? Então, a gente tem calor, trabalho, energia interna, entropia. A gente pode pensar em entalpia também. Como é que é a entalpia do gás ideal? Vou pegar aqui uma coisinha. Essa aqui. Então, a variação de entalpia desse sistema, a gente sabe que dH vai ser igual a Cp dt. Tudo bem? Professor, por que dH vai ser igual a Cp dt se eu posso estar variando a pressão e o volume? Porque se você se lembrar, a gente está falando de gás ideal, e aí para o gás ideal ele é função somente da temperatura. Se você não muda a temperatura, se isso daqui é zero, então a variação de entalpia nesse processo isotérmico para o gás ideal também vai ser igual a zero. Tranquilo? Então, aqui a gente fez para o processo isotérmico trabalho, entalpia, entropia, energia interna e calor. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Ok. Então, professor, tudo fica mais fácil com exercícios. Verdade. A gente vai fazer bastante exercícios agora nessa lista que eu vou passar hoje para vocês, para que a gente possa pegar todas essas informações e conseguir estabelecer a rota de trabalho em cada um dos processos. Mas eu queria demonstrar para vocês como é que é o caminho de você conseguir equacionar cada uma dessas propriedades dependendo da hipótese de processo. A hipótese do processo aqui foi processo isotérmico. Vamos pensar agora no processo isobárico.
Então, se a gente quer falar de um processo isobárico e isocórico, eles são os mais tranquilos, assim, para poder a gente acabar equacionando. Mas aí, se você quer falar sobre cada um deles, vamos ver aqui. É um processo isobárico. No processo isobárico, a pressão é mantida constante. E aí, se a pressão é mantida constante, a gente também tem que dP vai ser igual a zero. Tranquilo? Ok, então, no processo isobárico, a gente vai poder colocar aqui o calor como sendo uma daquelas equações que a gente tem do calor em função da temperatura e da pressão, por exemplo. Então, a gente vai poder escrever o calor da seguinte forma. A gente já sabe que durante o processo isobárico, a troca de calor ela é a variação da entalpia. Então, só para a gente mostrar isso, a gente tem aqui a primeira lei, dU, que vai ser igual a dW mais dQ. A gente sabe, então, que o dW aqui ele pode ser escrito como sendo igual a menos PdV. Esse P aqui é constante. Então, a gente vai escrever isso daqui como sendo CV dt, que vai ser igual a menos P dV, mais o calor. Tranquilo? Então, o calor aqui, a gente pode escrevê-lo como sendo CV dt mais PDV. Se a gente pegar aqui o nosso volume como sendo igual a RT sobre P, e esse P é constante, então a gente consegue fazer uma transformada aqui de variável, né? PV com P constante vai ser R sobre P que multiplica dt. Então a gente vai escrever o nosso calor como sendo igual a CV dt mais P que multiplica R sobre P que multiplica dV. Então calor aqui, eu vou deixar essa equação e aí vou tentar fazer o mesmo esquema que a gente fez lá no anterior. Calor, ele vai ser igual, então, à integral disso daqui, mas se a gente observar, esse P vai embora com esse, e a gente não tem aqui, não é V, é T. E a gente consegue colocar isso tudo no mesmo diferencial. Então, a gente vai ter aqui que o diferencial de calor vai ser igual a CV mais R, que multiplica dt. A gente sabe da relação do gás ideal que CP é igual a CV mais R. Então, se isso daqui é verdade, então a gente consegue escrever que dQ é igual a CP dt, que é igual a dH. Então, a gente tem aqui tanto a relação de Q quanto a relação de H. dH vai ser igual a dQ, que vai ser igual a CP dt. E a gente tem que o calor vai ser igual a H, que também é igual a CP dt. Tranquilo? Então, no processo isobárico, o calor transferido é igual à variação da entalpia. Tranquilo? Então, agora falta a gente pensar em quem é o valor de U. Qual foi a cor que eu escolhi para U aqui? Só para tentar manter o mesmo, né? U foi roxo. Tá. U não tem muito o que fazer. O DU vai ser igual a CVDT, pela própria definição dele, tranquilo? Se você sabe o CP, sabe o CV aqui, então a gente consegue ter essa relação tranquilo. A variação da entropia, ela vai ser a mesma definição, ds, que vai ser igual a dq sobre a temperatura. Então, a gente vai ter aqui ds como sendo igual a quem é o dq? O dq vai ser cp dt. Isso aqui dividido pela temperatura. Então, a nossa variação de entropia aqui, para esse sistema, vai ser a cp, que multiplica a integral de dt sobre t, T2 sobre T1.
Tudo bem? A gente consegue converter isso daqui para CV, mudando aqui a variável, mais tranquilo. Então, a gente já tem que falta o trabalho, né? Se o trabalho é constante, então a gente pode escrever o trabalho aqui. Se o trabalho é constante, não, né? Se a pressão é constante. Então, a gente consegue escrever trabalho como sendo igual a menos PDV. A gente precisa aqui fazer a mesma mudança de variável que a gente fez aqui antes, né? dV vai ser igual a R sobre P que multiplica dt. dW vai ser igual a menos P, que multiplica R sobre P dt. Então, o dW aqui vai ser igual a R dt. Trabalho vai ser igual a R, que multiplica T2 menos T1. Tranquilo? Então, se eu estou mantendo a pressão constante, a outra variável que eu vou conseguir medir bem é a temperatura. Então, eu consigo calcular o trabalho em função dessa temperatura, a variação da entropia, a variação da entalpia, tudo em função da temperatura. Tranquilo? Então, esse é o processo isobárico. Se a gente está querendo falar, então, agora sobre o processo isocórico, então, o processo isocórico é o processo a volume constante, e aí o dV vai ser igual a zero. Certo, então, o primeiro que é o mais fácil aqui da gente pensar é em função do trabalho. A gente sabe que o trabalho vai ser menos PdV. Se o dV é igual a zero, então o trabalho de expansão com pressão num processo isocórico é igual a zero. Tranquilo? Vamos pensar agora sobre o calor. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, tá? Eu acho que eu estou tentando não ser maçante aqui, para poder a gente conseguir ver cada um dos processos e as suas hipóteses. Tranquilo? Me avisem aí qualquer coisa. Bom, se o trabalho é igual a zero, a gente pode escrever aqui a primeira lei, como sendo, então, du, que vai ser igual a dq mais dw. Se o dw aqui é igual a zero, então a gente tem que dq vai ser igual a cv dt, que vai ser igual a du. Então, se para o processo isobárico o calor transferido era a variação de entalpia, no processo isocórico o calor transferido vai ser igual à variação de energia interna. Tranquilo? Então a gente já pode escrever aqui a nossa queridíssima energia interna. Então a gente já pode escrever aqui a nossa energia interna de uma maneira muito similar que a gente escreveu antes o outro, né? Que a gente vai ter então que du é igual a CVDT e isso aqui vai ser igual ao calor transferido. Tranquilo? Então, Q vai ser igual a ΔU nesse sistema. Tranquilo. Então, falta agora entalpia e entropia. Se a gente for falar para pensar aqui na entalpia, como é que a gente consegue fazer o cálculo de entalpia desse sistema? Se a gente tem CV, a gente vai conseguir escrever CP também. Então, a gente vai ter DH escrito como sendo CPDT. Tudo bem? Isso aqui é pela própria definição de CP. Então, não tem nem muito o que fazer, não. E agora a entropia. Então, a entropia aqui, a gente vai poder escrever a entropia como sendo a definição dela, ds dq sobre t. E aí a gente vai ter ds, então, igual a cvdt sobre t. Então, ΔS vai ser igual a cv, que multiplica ln de t2 sobre t1. Tudo bem? Ok. Certo. Então, daqui a pouco a gente vai começar a montar a nossa tabelinha final e aí a gente consegue concluir a aula. Antes disso, a gente precisa pensar no último processo, que seria o processo adiabático. Deixa eu abrir uma outra folha aqui.
Nesse processo adiabático, então, a gente vai ter o seguinte, a gente já discutiu anteriormente, a gente já viu que um processo adiabático mais reversível é um processo isoentrópico. Ok? Vamos ver aqui em mais detalhes isso. Se ele é um processo adiabático, então eu posso pegar a nossa relação de temperatura, de calor em função da temperatura e volume. Então, vamos pensar aqui no calor do processo adiabático. A derivada aqui do calor vai ser igual a gente vai ter, então, um termo de um lado. Deixa eu pegar aqui os termos direitinho para eu não me enrolar com vocês. Então, a gente vai ter aqui a derivada do calor, que vai ser igual a CV dt, mais RT, que multiplica dV sobre V. Se o processo é adiabático, o que quer dizer adiabático? Quer dizer que você não transfere calor. Se você não está transferindo calor, isso aqui vai ser zero, e aí você vai ter a seguinte relação. CV sobre R, que multiplica dt sobre t, vai ser igual a... Estou passando aqui isso aqui para o outro lado e dividindo por RT, menos dV sobre V. Tranquilo? Quando você integrar aqui esses dois, então você vai ter CV sobre R, que multiplica, isso daqui vai ser ln de T2 sobre T1, e isso daqui vai ser ln de V1 sobre V2. A gente consegue puxar esse indivíduo aqui para cima desse negócio, né, com a propriedade de logaritmo, e aí a gente tem uma relação que é bem conhecida aí de quando vocês fazem ensino médio, V1 sobre V2, que vai ser igual a T2 sobre T1, CV sobre R. Tudo bem? A gente consegue uma relação muito parecida se a gente estiver pensando em CP em função da pressão e da temperatura. A gente vai obter aqui a relação de T2 sobre T1, que vai ser igual a P2 sobre P1, elevado a R sobre CP. Então, aqui são as relações entre pressão e temperatura do processo adiabático. Então, o processo adiabático ele começa a ficar diferentão porque você fixou uma das variáveis aqui do processo como sendo igual a zero. Então, quando você faz isso, você precisa só ter uma relação entre temperatura e volume, ou temperatura e pressão, para identificar quais são as condições finais do processo. Com essas identificações, você consegue fazer os outros cálculos das outras propriedades, como, por exemplo, trabalho e as outras variações. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente fez para o calor. Está faltando a gente pensar, então, em termos de... Deixa eu só concluir isso aqui, né? Deixa eu circular isso aqui bonitinho. Essas relações finais do processo, né? Qual é a condição de entrada e qual é a condição de saída em cada uma das partes do processo. Ok, às vezes você não tabela CP e CV, mas você pode tabelar uma relação entre eles, que é o que a gente chama aqui de coeficiente adiabático, ou a gente pode chamar realmente o coeficiente entre CP sobre CV. Se a gente definir gama aqui como sendo CP sobre CV, a gente pode escrever algumas relações, né? A primeira delas, a gente tem que CP é igual a CV mais R. Então, se eu dividir todo mundo aqui por CV, eu consigo obter aqui quem é R sobre CV, por exemplo. Então, R sobre CV vai ser igual a CP sobre CV, menos 1, que é igual a gama menos 1. Tudo bem? Então, se vocês observarem, esse coeficiente aqui é justamente o inverso desse que está aqui.
Tranquilo? Uma forma bonitinha da gente escrever isso seria reescrever essa equação aqui embaixo. T2 sobre T1, que vai ser igual, ó, se eu mandar para o outro lado, ela vai mandar invertido, né? Então, eu vou ter aqui V1 sobre V2 elevado a R sobre CV. Então, esse R sobre CV, a gente sabe que é gama menos 1. V1 sobre V2, gama menos 1. Tranquilo? E se a gente for parar para pensar R sobre CP, quem seria o R sobre CP? Então, a gente consegue tirar a partir dessas relações aqui. Então, se eu tenho aqui essa relação, ao invés de dividir por CV, eu vou dividir por R. CP sobre R, que é igual a CV sobre R mais 1. Só que o CV sobre R é justamente o inverso disso aqui, né? Então, a gente vai ter aqui CP sobre R como sendo igual a o inverso desse treco. Então, é 1 sobre gama menos 1 mais 1. Então, quando a gente colocar aqui um pelo outro, vai ficar gama menos 1, se não me engano. Que é o que a gente consegue substituir nesse caso aqui. Tranquilo? Vocês já devem estar tudo vesgo de tanto ver a equação. Mas vamos caminhando junto aqui para a gente entender os últimos pontos do processo adiabático. A gente consegue fazer uma tabelinha termodinâmica, sem tanta equacionada assim. Ok? Tenham paciência. Certo, então, bom, se o processo adiabático pode ser escrito dessa forma, eu posso escrever, então, o trabalho. O trabalho, então, ele vai sair da primeira lei como sendo dW, que vai ser igual a du, que vai ser igual a CVdt. Tudo bem? Bom, então se a gente pode escrever isso daqui dessa forma, a gente pode tentar obter uma equaçãozinha um pouco melhor dessa daqui para o trabalho. Quando a gente fizer a integral considerando CV constante, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a CV que multiplica ΔT. Será que a gente consegue deixar isso aqui em função somente das condições de processo e do gama, por exemplo? Então vamos tentar ver isso agora. A gente tem aqui CV em relação legalzinha, essa daqui, né? Pode reescrever isso daqui como sendo R sobre CV, vou mandar o CV para o outro lado e dividir por esse daqui. Então a gente consegue escrever W como sendo R, que multiplica ΔT, dividido por gama menos 1. Isso daqui é RT2 menos RT1, dividido por gama menos 1. Isso daqui também é igual a PV2, P2V2 menos P1V1, que a gente está trabalhando com gás ideal. Tudo bem? Então a gente já viu aqui trabalho, calor, está faltando então a nossa queridíssima entropia. Como é que vai ser a variação de entropia desse processo? Se a gente está considerando um processo sem transferência de calor. Então a variação de entropia, ela vai ainda assim conseguir acontecer devido à variação da temperatura. Então, embora a gente tenha essa definição aqui de entropia como sendo a variação do calor dividido pela temperatura, a gente não tem só a variação de entropia devido à transferência de calor, a gente tem também devido à variação da pressão. Então, a gente precisa aqui depois equacionar essa variação de entropia para esse processo adiabático. Só que isso só acontece se o processo não for reversível. Ou seja, frigir dos ovos para entropia, se a gente tem um processo adiabático irreversível, isso quer dizer aqui que o processo é ΔS igual a zero. Que quer dizer S2 igual a S1. Tranquilo? Então aqui a gente vai falar então da energia interna. A gente já viu aqui que a energia interna vai ser igual a esse CVDT, então a energia interna aqui vai ser igual ao trabalho. ΔU é igual ao trabalho. E essa aqui é a informação termodinâmica interessante do processo adiabático.
Se você executa trabalho e ele não pode transferir calor, pela primeira lei, esse trabalho vai ser todo convertido em energia interna. Então, ou o processo está usando a energia interna dele para executar o trabalho, ou o trabalho que está sendo executado sobre o sistema está sendo acumulado na forma de energia interna. Ele não está trocando calor, e na primeira lei só tem esses três termos: calor, trabalho e energia interna. Tranquilo? Então, a nossa queridíssima entalpia aqui, a nossa entalpia, ela vai ser igual a dH, que é igual a CP/dt. A depender da variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Essas aqui dada por essas equações, por exemplo. Então, você tem aqui como medir diretamente a temperatura a partir das variações de volume e pressão. Então, com essas temperaturas aqui, você consegue calcular quem é dH. Então, aqui a gente tem HUS, calor e trabalho, fechou. Ok, então, para parar o desespero de vocês, vamos fazer uma tabela resumo. Então, eu vou colocar aqui as propriedades, né? Calor, trabalho, energia interna, entalpia e entropia, e vou colocar aqui os processos. Processo isotérmico, processo isobárico, processo isocórico e processo adiabático. Para o processo isotérmico, a gente vai saber então aqui que o processo isotérmico, a variação da energia interna e a variação da entalpia, elas vão ser zero para o gás ideal. Tudo bem? Todo o calor e o trabalho que estão aqui de relações estão sendo trocados entre si. Além disso, a gente vai poder escrever que no processo isotérmico, o calor vai ser igual a menos o trabalho. Tranquilo? Deixa eu colocar então aqui uma equação do trabalho, que aí a gente fecha todo o conhecimento que vocês precisam do processo isotérmico. Então, aqui uma relação de trabalho seria RT ali de V1 sobre V2, P2 sobre P1. Então, o trabalho vai ser RT, Ln de V2 sobre V1, que tem que ser igual a RT, Ln de P1 sobre P2. Acho que eu troquei, né? Isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 2, isso aqui é 1. Tudo bem? Então, isso aqui é tudo que a gente escreveu para o processo isotérmico. No processo isobárico, então, se o processo é isobárico, a gente sabe aqui que a hipótese dele é justamente que o calor trocado ele vai ser igual à variação de entalpia. A variação de entalpia a gente vai poder escrever como CP/dt, e a variação de entropia vai ser justamente CP ln de T2 sobre T1. Esqueci de colocar qual a variação de entropia do processo isotérmico, né? Deixa eu pegar aqui. A gente fez o processo isotérmico, a nossa variação de entalpia vai ser sem o T, né? V2 sobre V1, P1 sobre P2. R, Ln de V1 sobre V2, R, Ln de P2 sobre P1. Tranquilo. Então, o trabalho aqui, se o processo é isobárico, a gente pode calcular o trabalho diretamente como sendo menos PdV, ou menos P delta V, né? Que vai ter que ser igual a R delta T. Tranquilo? E a variação da energia interna, ela pode ser calculada como sendo CVDT. Tudo bem aí, gente? Então, processo isocórico. A gente sabe que no processo isocórico o trabalho vai ser zero. E aí, se o trabalho for zero aqui no processo isocórico, a gente tem aqui que calor vai ser igual à variação da energia interna. Se o calor é igual à variação da energia interna,
a gente pode calcular como sendo CVDT. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui como foi que a gente colocou aqui cada uma delas. Processo isocórico, o trabalho é zero, CPDT, que é igual a ΔU, CVDT, CV, T2 sobre T1. Isso aqui vai ser CPDT. Tudo bem? Processo adiabático, o calor vai ser igual a zero. O calor vai ser igual a zero, então isso quer dizer que... Deixa eu só pegar uma outra coisinha aqui para a gente manter a tabela colorida. Zero, o trabalho vai ser igual à variação da energia interna. A gente tem uma relação para o trabalho bonitinho, então... A variação da energia interna vai ser igual ao trabalho. E o trabalho, a gente vai poder escrever ele como sendo R delta T sobre gama menos 1. A entalpia, a gente vai calculá-la como sendo CPDT. E a entropia vai ser zero. Tudo bem? Então, é interessante, por exemplo, a pessoa tem que decorar essas coisas? Não. O mais importante é você conseguir entender quando cada uma dessas propriedades vai ser igual a zero. Que são justamente as hipóteses de cada um desses processos. Tudo bem? Bom, a aula de hoje era basicamente isso. Para o pessoal que chegou aí atrasado, eu mandei no grupo do WhatsApp uma enquete para poder saber como é que vocês querem fazer a segunda parte da avaliação, né? A primeira parte da avaliação é a gente fazer esses formulários que eu estou mandando para vocês. Então, a média desses formulários é uma parte da nota. E aí a gente tem dois modelos de avaliação. Ou a gente faz um trabalho final, com um dia de apresentação desses trabalhos, o trabalho que seria feito em trios, né? Trios de até 3 pessoas, e a gente contaria isso como sendo 30% da nota. Ou a gente pode fazer duas avaliações, que seria eu mandar 8 horas da manhã as questões para vocês e vocês me devolverem 10 da manhã. De toda forma, se a gente escolher essa segunda opção, a nossa prova teria que ser feita no dia 8 de julho. Preciso de mais uma aula aí com vocês para poder a gente conseguir encerrar cada um dos pontos. Hoje a gente fez um apanhado geral de processos de gás ideal e nas próximas aulas a gente vai falar um pouco melhor sobre ciclos, que a gente iniciou na aula passada. Tranquilo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Bom, se não tem nada para perguntar, então... Diga lá, chefe. Não, tá tudo ok. Tranquilo. Beleza, então a gente vai se falando. Qualquer dúvida, estou à disposição aí, gente. Valeu.